Bom, primeiro, boa noite a todos. Eu queria aproveitar um momento para oficializar a minha entrada no Conselho enquanto assistente da Câmara, retornando à Câmara Municipal de Niterói a partir do dia 1º de fevereiro. A gente está tendo a oportunidade agora de estar representando a Câmara em um dos assentos do Conselho. Colocar um pouco da minha visão, da minha posição em relação à questão do debate do plano urbanístico produtivo, não só como vereador, mas como morador também da região. Eu vou conhecer talvez um pouquinho mais a realidade de vida ali. A gente passou a nossa infância vendo o crescimento do bairro, mas mais do que isso, não só vendo, mas como vivenciando a cada dia que passava, junto com o vereador Beto da Pipa também, a cada dia que passava, de que maneira a Pelotiba vem se desenvolvendo nesses últimos anos. Eu acho que o diagnóstico, eu concordo com a professora Regina, é fundamental, é importante, é didático, nos enriquece com informações, mas nós temos aí uma história onde diversos segmentos organizados da nossa sociedade participaram do debate do crescimento de Pelotiba, o NEPUR, a FANIT, identificando de maneira muito incisiva e participativa as áreas mais carentes daquela região, Bonã Pequeno, Cantagalo, Santo Inácio, a região do Mato Grosso, Cocada, Titioca, Atalaia, Igrejinha, e eu posso falar aqui de diversas outras. Então nós temos uma riqueza de informação muito grande, e essa riqueza tem que ser sim preservada. Eu acho que óbvio que a gente vai discutir questões pontuais, mas numa visão macro, numa visão maior, em termos de desenvolvimento da região de Pelotiba, a visão habitacional e fundiária é fundamental. Eu acho que nós podemos e devemos, dentro desse plano urbanístico, desenvolver o maior projeto fundiário da cidade de Niterói. Esse é o meu discurso de defesa da inclusão do mundo de Pelotiba. Nós podemos ali de maneira clara, porque são áreas que existem mecanismos dentro do plano urbanístico que podem trazer essa possibilidade concreta de regularização fundiária para essas famílias que historicamente vivem ali naquela região. Entendeu? Esses levantamentos foram prontos, essas famílias já se concentram em áreas já avançadas e ali restritas. O Renato, na apresentação dele, cada apresentação que faz, eu venho observando isso. Você pega o Caranguejo, a quantidade, a ocupação do Caranguejo é a mesma de 20 anos atrás. Você pega o Cantagalo, talvez um pouco mais problemático ali naquela região ali, próximo da Arraiasa, e na parte de cima ali, onde tem as três pedras de coração, que era uma demarcação também daquela área, que teve ali um grande avanço, e aí próximo do Parque da Colina, mas são áreas basicamente que a concentração se mantém, como é o caso do Sítio de Ferro, como é o caso do Monã, como é o caso do Morro da Cocada. Então, nós temos a possibilidade concreta, dentro do plano urbanístico, de desenvolver um grande programa fundiário da Pelotiba. Esse é um ponto que eu vim aqui colocar, deixar meu pensamento nas diversas propostas, diversas reuniões que ainda teremos. Na questão ambiental, eu acho que não dá para perder tempo, porque eu acho que a gente vem sofrendo preocupação não só pelas famílias de baixa renda, mas por todas as famílias alta, média, baixa na região de Pelotiba. A gente vê que vem se ocupando de maneira muito rápida e muito agressiva pontos da nossa região. E se a gente não tiver uma ação concreta e efetiva, e já eu quero saudar aqui o secretário Daniel, que vem promovendo algumas ações lá, identificando, restringindo essa ocupação, mas eu acho que nós temos a oportunidade concreta do plano urbanístico de preservar aquilo que ainda não foi tocado, mas de acima de tudo recuperar. E aí, já para iniciar aqui um pouco colocar um pouco da minha posição, que eu sei que isso pode causar um pouco de problema, Regina. Por exemplo, ali no Santo Inácio, eu sou contra a ocupação daquela área, entendeu? Porque eu acho que a gente tem uma geologia ali que não ajuda a ocupação. A gente tem já vários problemas ao longo desses anos, nos mostrando que aquela área ali não é uma área que deve sim ser ocupada, mas que deve sim ser recuperada. Mas devemos e temos condições de buscar dentro daquela região de Maceió, Liberação de Santo Inácio, uma área a realocar essas famílias que vivem hoje em situação de risco, como fizemos também no Bonã Pequeno, onde nós fizemos aguamento,
fizemos ali a parte de drenagem, fizemos o reassentamento, falta muita coisa a ser feita ainda, mas foi um projeto que nos dá o ânimo necessário para continuar na luta pela política de regularização fundiária no município de Niterói. Ali no Sapê, uma preocupação que eu tenho de forma gigantesca, porque ali naquela região do monte, ali, principalmente, daqui a pouco está ocupando, você quem pega ali do Mato Grosso já está chegando já na fazendinha do outro lado, a cocada já emendou por ali por trás também. Ali a gente tem ali o PAC dando as intervenções necessárias, mas a gente tem dentro do programa de aceleração do crescimento a obrigação de dar o título de propriedade interna. Então, essa possibilidade que hoje o povo nos dá, secretário, de estabelecer uma relação que tem que ser uma coisa aberta. Entendeu? Chamar os proprietários, quer dizer, aqueles que se dizem proprietários, estabelecer uma relação, buscar ali mecanismos como nós temos no FOAB, como nós temos na questão de potencial construtivo, para desenvolver um mecanismo concreto de financiamento desses assentamentos, da permanência desses assentamentos na região. E a gente vê cada vez mais eles sendo comprimidos, e aquelas famílias vêm sofrendo esse ataque da especulação imobiliária por toda a cidade, e a gente não pode perder isso de vista. Na questão do transporte, a gente tem historicamente aquela região de Penotiba, como acho que o Renato falou, pontuado como um bairro de veraneio, e na década de 76 era isso. Você tinha ali Matapaca, Vila Progresso, Maria Paula, Rio do Ouro, Paciência, Maceió, você tinha aglomerados que eram, sim, que eram os grandes espaços de veraneio, não só de quem morava em Niterói, no Rio de Janeiro, Brilho do Tinoco, você anda ali pelo caminho do açude ali, eram propriedades de ministros, entendeu? De secretários de Estado que vinham para aquela região para se assentar. E com isso, óbvio que o crescimento foi se dando ao longo das vias e é necessário hoje se pensar, se ter uma visão de malha viária para aquela região que possa atender de fato uma política de transporte em massa, porque isso que tem lá é muito pouco. Até porque pintar ônibus e fazer abrigo de ônibus, para mim, não é política de transporte eficiente. Eu acho que política de transporte de massa é uma política onde a gente consegue planejar a curto, médio e longo prazo aquilo que a gente quer para a nossa região de forma concreta. Na questão de saneamento, para encerrar, para não ficar muito longo, peço até desculpa, mas é importante a gente pontuar, eu acho que tem espaços ali que devem ser recuperados. Por exemplo, você entra no Maceió, você vai lá na Viração, a água que abastecia as casas do Maceió vinha da Viração, e a nascente está lá ainda, ela sobrevive. Então a gente tem que mapear, identificar, buscar uma recuperação clara, dessas áreas. Ali na Fernandes Costa Machado, tem um morador lá que a gente, que é um cara que respeita muito as tradições do bairro. Ele cercou o terreno, uma área lá, diz que é dele, mas devido isso aqui é para a gente garantir a preservação desse espaço. Quem teve a oportunidade de chegar pelo Morro da Viração, pelo Parque da Cidade, pela Estrada da Viração no Maceió, queria ver que é uma beleza natural que a gente tem que pode ter. Então, nesse sentido, a gente vai estar, eu pelo menos, junto com o vereador Beto, a gente já combinou isso, a gente vai fazer uma série de debates também na Câmara, no momento que eu chegar ali, dando a nossa contribuição e antes disso, mas eu acho que a gente precisa garantir a preservação desses espaços, sem ter nenhum tipo assim, de medo, porque eu acho que esses desafios têm que ser enfrentados. Eu acho que o grande problema que Penotiba sofre hoje é por falta de se enfrentar desafios. Então, a gente vem aqui, secretária Verena, conselheiros, nos colocar à disposição e dizer que a Câmara vai estar aí somando forças para que a gente possa garantir uma política de habitação e regularização fundiária eficiente, uma política de preservação e recuperação das áreas ambiental naquela região, uma política de transporte que possa atender de forma eficiente, inclusive assegurando, e aí eu até antecipo aqui uma conversa com a secretária Verena, de aberturas de vias em áreas degradadas que possam garantir um escoamento e uma capilaridade melhor dentro da região de Penotiba. Porque, por exemplo, a gente entra ali no Batu, passa pela fazendinha em direção ao Caramujo, imaginando que no mapa,
Você vê que a gente está tendo um aglomerado ali, a coisa está tomando uma proporção tão grande, que daqui a pouco não vai ter como entrar, porque não tem rua. Eram vielas e becos, e são famílias dignas, são famílias corretas, são famílias de bem que moram ali, eu conheço, tanto eu como o Beto, a gente conhece a maioria ali dentro, mas esse tipo de ambiente dá oportunidade àqueles que não querem praticar o bem, de se ocupar e de entrar naquela região, e daqui a pouco a gente não tem mais recuperação. Então, nesse sentido, eu queria aqui registrar a minha presença e minha participação na reunião do concurso a partir de hoje, mas deixar um pouquinho do meu pensamento do que eu tenho de visão do plano urbanístico permitivo. Isso sobre nós. Excelente, doutor Júnior. Eu acho que você tem sido um parceiro, né, nessas discussões, formalmente ou informalmente. Nos visita na Secretaria de Urbanismo, se interessou muito pelo PUC e a gente já acabou essas conversas. Acho que esses 4 pontos são fundamentais, estão registrados em ata. Vamos, dessa vez, a ata ser bastante precisa e elencar todas essas observações, sugestões e diretrizes, né? Na verdade, o seu discurso foi bastante em termos de diretrizes para a área. Muito interessante. Obrigado.